entre o setor de ensino, a coordenação de curso, entre o núcleo de apoio educacional. Espero que todos estejam bem, seus amigos, familiares também estejam bem, né, tomando aí os devidos cuidados nesse período de pandemia. Então, o que a gente vai conversar hoje, né, seria, e eu imagino que vão ter muitas dúvidas, e é bom que se tenha mesmo, né, porque esse é um dos momentos que a gente vai ter para conversar, e a gente espera que, e está sendo planejado isso, que esses momentos eles sejam mais frequentes, ainda mais porque a gente vai precisar, né, não só da paciência e da compreensão, assim, acho que de todos, né, tanto os discentes como os docentes, os servidores em geral, porque é um cenário novo para todo mundo, né? Então, vai ser uma adaptação para todos nós, tá? Deixa eu me apresentar, meu nome é Carlos, eu sou professor do campus Sabará, atualmente eu estou na coordenação de ensino e sou substituto do Éder, que é o diretor de ensino. Ele não pôde estar presente hoje porque ele também está fazendo esse encontro com todos os alunos do técnico. Então, como estava em paralelo, né? Então, hoje eu estou representando a DEP, né, a Direção de Ensino, a professora Bárbara, coordenadora do curso de Logística, e o representante do NAI, que é o José Marcelo, que aí vai nos ajudar, sobretudo, aí, com essas questões do ERE, que é o Ensino Remoto Emergencial. Eu vou, antes de compartilhar, acho que eu já vou compartilhar uma apresentação, aí eu vou conversando com vocês. Compartilhar. Ok. Acho que está indo, né? Vocês estão vendo a minha tela? Estamos sim. Eu vou sugerir só para quem não estiver vendo, às vezes colocar aí no chat, né? Sim. Para a gente poder ajudar. Ótimo. Pessoal, então, esse momento, né, que é esse momento de conversa, né, entre vocês, estudantes, e a gestão do curso e de ensino, é para a gente tratar justamente do ensino remoto emergencial. Talvez uma primeira pergunta que pode acontecer né, por que ou demorou muito? Primeiro é o seguinte, nós precisávamos ter condições para, de fato, poder ofertar esse ensino remoto emergencial. O calendário, né, ele parou ali no dia 16, 17 de março, as atividades acadêmicas, especificamente de aula, né, foram paralisadas, então o calendário ele foi suspenso, e nesse período a gente estava num período mesmo de conhecimento, né, do cenário, muitas dúvidas ainda nós estamos, né, temos muitas dúvidas a respeito aí do cenário, mas a gente sabe que o mundo, na verdade, né, teve um impacto no mundo como um todo. E pensando aí nessa possibilidade de um retorno, que é uma pergunta, na verdade, é uma pergunta que a gente não tem a resposta, né? Quando que a gente teria condição de retornar presencialmente, já que os nossos cursos eles são presenciais. Pessoal, só um minutinho, porque como eu estou gerenciando a sala, a solicitação vem para mim, então várias vezes aqui, eu acho que eu vou ter que parar para permitir a liberação do pessoal, tá? Bom, então, só a partir, né, assim, mais recentemente, que aí nós conseguimos, lógico que não solucionar os problemas, mas com certeza, assim, minimizou o problema, que era a questão de um início de capacitação. Logicamente, o tempo não foi suficiente para se capacitar, eu digo, a capacitação do docente, mas houve um início de capacitação para esse cenário de ensino remoto, onde a gente não tem experiência, né? Então, por isso que eu falei no início que vai exigir paciência e compreensão assim, por parte de todo mundo, mas houve sim o início dessa capacitação e também o campus ele precisaria garantir condições mínimas para o retorno dos estudantes. O que seriam essas condições mínimas, já que a gente está falando de ensino remoto? Que os estudantes tivessem condições de terem o equipamento, né, e tivessem acesso à internet. Então,
a reitoria ela publicou um edital de auxílio à inclusão digital, né? Onde alguns dos nossos alunos foram contemplados. Os que não foram contemplados, a assistência estudantil, ela está correndo atrás, então a gente espera também que a gente consiga contemplar esses alunos. Então, somente por agora é que a gente teve assim, condição, digamos assim, mínima de poder garantir esse retorno, que é uma novidade para todos, né? É uma novidade para todos, mas aí a partir desse momento que a gente consegue, então, vislumbrar aí essa possível volta, mas na modalidade aí de ensino remoto emergencial. Quando a gente fala, né, de ensino remoto, aí já vem à cabeça a questão de EAD, né, de ensino à distância. Apesar de existir similaridades, né, existem também grandes diferenças. Então, algo que é para ficar muito claro é que hoje o Campus Sabará ele tem 5 cursos superiores, 4 técnicos, né, 3 integrados, um subsequente e nós temos lá os 5 superiores. Todos esses, eles são presenciais. Então, para se ter um EAD, então a gente não está tendo uma EAD, isso não é uma proposta de um EAD. Eu sei que existe a similaridade, mas o EAD, ele precisa que no projeto pedagógico de curso, naquele PPC, ele esteja bem definido, né? Então, o curso ele tem que estar autorizado para ser um curso à distância. O que nós estamos fazendo, né, essa modalidade é de um ensino remoto, e aí trata-se de uma medida assim, excepcional, extraordinária para os cursos presenciais, e também nós nos preocupamos com a questão da legislativa, na verdade, no sentido de estar embasado em leis, né, leis, instrumentos, diretrizes, para que a gente pudesse voltar. Então, a gente tem documentos internos, né, que são do campus. Nós temos instruções como a Resolução 10, que trata, né, do ensino remoto, mais específica. Essa instrução normativa 10, ela é bem interessante, especialmente, a gente vai chegar a falar sobre isso, tá? Fala sobre flexibilizações para o aluno, especialmente, por exemplo, em relação a trancamento, né? E também nós temos aí legislações federais que aí vieram do Ministério da Educação, ou seja, nós nos embasamos aí em documentos para propor, né, e chegar a essa modalidade de ensino remoto emergencial. Eu queria ressaltar aqui, também aproveitar e fazer um agradecimento aos servidores, né, aos técnicos, aos professores, os coordenadores, os alunos, porque apesar do calendário estar suspenso, né, o trabalho no campus ele não estava parado, né? Muitos dos professores, na grande maioria, ali, estavam envolvidos e ainda está, né, envolvido com demais atividades, né, orientações de projetos de pesquisa, ensino, e também muitos trabalhando para construir o manual de diretrizes, né, do ensino remoto à distância, e também fazendo o recolhimento ou a construção dos documentos para que se concretize o ensino remoto. Então, a gente teve uma grande atuação aí, né, dos coordenadores de curso, do NAI, da direção de ensino. Tivemos também, os alunos eles tiveram participação por voz, por meio da representação discente, né, tanto no conselho acadêmico, que é o órgão deliberativo máximo do campus, assim como também no colegiado, né, que é o órgão deliberativo ali do curso. Então, isso foi uma decisão, assim, em conjunto. Então, agradeço aí a participação de todos, né, por essa construção e por a gente poder, né, dar início aí, a partir de semana que vem, a gente dar início a essa nova fase, né, de ensino. É uma retomada, vou falar a respeito disso também, né, que é uma retomada do que a gente tinha paralisado em março. Então, não há um restart, tá? Assim, ou melhor, não foi zerado, né? Não foi zerado aquilo que vocês fizeram até ali, quando suspendeu o calendário acadêmico, aquilo está contabilizado. O que a gente vai fazer a partir de semana que vem é uma retomada. O que vai diferenciar, além de ser uma nova modalidade, é que o tempo também ele foi encurtado. Vou falar um pouco a respeito disso também. O formato adotado, né, que está sendo adotado para esse modelo, com exceção de um curso técnico, que, se não me engano, é o curso subsequente,
Todos os demais cursos do campus, eles adotaram um formato modular. Existiam 3 tipos de formato, né, isso para o ensino remoto, mas aí você tinha o modular, o intercalar e o que seguiria o fluxo normal, né? E o que foi aprovado, né, houve consulta para isso, né, e chegou à conclusão, né, a decisão, na verdade, de que o formato modular seria o aplicado aos cursos. Então, cada colegiado, né, poderia ali dizer ou enfatizar ali qual que seria o melhor para o seu curso, mas no campus como um todo, com exceção de um curso, chegou a decisão desse formato modular. O que é esse formato modular? Basicamente, as disciplinas elas ficam condensadas em módulos, tá? Aqui eu queria ressaltar também, eu sei que o significado assim vai ser o mesmo, mas é só para não confundir vocês, quando vocês forem olhar o calendário acadêmico, se eu não me engano, eu acho que ele já está no site. Se ele não tiver no site, já ele já é colocado. Mas eu acho que ele está no site, né? Esse novo calendário acadêmico. Lá vai estar escrito módulo, tá? Eu não sei se alguns cursos vão usar blocos, mas é módulo, né? Assim, o significado é o mesmo, mas o nome seriam módulos. Então, os colegiados poderiam decidir em quantos módulos o curso teria, né? Naquele semestre, falando especificamente para cursos superiores. Então, foi definido a existência, então, de 2 módulos. Então, a gente tem o módulo 1 ou o módulo 2, né? Que alguns podem ter colocado também como bloco, né? Bloco 1, bloco 2, bloco A, bloco B. Mas, basicamente, são módulos. Então, tem módulo 1 e módulo 2. Esses módulos, eles vão concentrar algumas disciplinas. Aí pode ser que também tenha alguma outra pergunta, vai deixar de ser ofertado alguma disciplina? Eu não me recordo de alguma disciplina que tenha sido deixada de ser dada, não. Se eu não me engano, acho que foram todas que estão sendo ofertadas. O que vai diferenciar é que algumas vão estar concentradas no módulo 1, que vão ser dadas primeiro, e outras vão estar no módulo 2, que vão ser dados posteriormente. Vou falar um pouco a respeito também desse tempo, né? O tempo do módulo, tá? A duração de cada módulo. Bom, a gente vai concentrar mais aqui no primeiro semestre, como eu disse, é uma continuidade ali de onde nós paramos de março, ou seja, o que nós fizemos no modo presencial não é perdido, é contabilizado, está lá no Conecta. A gente vai continuar, inclusive, utilizando o Conecta para o lançamento de nota e frequência, mas depois eu falo um pouquinho sobre o sistema de virtual de aprendizagem que a gente está utilizando. Mas o semestre, então, ele fecharia, né? Ou melhor, ele iniciaria a partir de semana que vem. Então, dia 8 seria o início da retomada, tá? A retomada, não é que é o início do primeiro semestre, é a retomada do semestre, do primeiro semestre, e ele fecharia no dia 22 de dezembro. E aí, nesse semestre, que ele corresponderia ao primeiro semestre de 2020, vão haver 2 módulos, já que foram definidos apenas 2 módulos. Então, o primeiro módulo, ele vai iniciar ali no dia 8/9, a data aqui está errada, tá? 8/9, na verdade, é 8/8, tá? Desculpa, tá? Essa data aqui depois tem que consertar. Oi? É 8/9 É mesmo. 8/9, né? Acho que é o ensino que Tá está errado. errado na tabela. Exatamente. Exatamente, obrigado, Bárbara. Então, 8/8 já passou, Carlos. exatamente. Nossa, eu estou perdido aqui em data. Então, o módulo 1, ele vai concentrar, então, 8 semanas de aula, ou seja, o módulo 1 que vocês vão fazer serão de 8 semanas. Ele vai do 8/9 a 30/10. Aí, se você contabilizarem, vão dar, de fato, 8 semanas. E o módulo 2 seriam as 8 semanas seguintes, que aí começa do dia 3/11 e vai até 22/12. Então, esse primeiro semestre, ele tem o início, a data da retomada dele, né? Porque na verdade a gente já tem um conteúdo lá em março e ele vai ser finalizado ali em dezembro. Lembrando então que a diferença em relação à disciplina, né? A disciplina que vocês estavam cursando, pode ser não, algumas das disciplinas elas vão estar concentradas no módulo 1 e outras vão estar no módulo 2. Aí o segundo semestre também tem uma divisão, mas a gente vai concentrar mais aqui para esse ano, né? A gente vai uma etapa de cada vez. Bom, o funcionamento das aulas remotas. Bom, a orientação dada para os professores é que eles trabalhem de forma assíncrona. Assíncrona quer dizer que não é ao mesmo tempo, não é simultâneo. Ele pode, por exemplo, eu posso gravar uma aula hoje
e não disponibilizar, por exemplo, hoje, não dar nesse exato momento, igual isso que a gente está fazendo agora, é síncrono. Nós estamos conversando, apesar que agora só eu estou falando, mas esse momento aqui, ele é síncrono. Se vocês quiserem participar agora, isso é no mesmo momento, então ele seria síncrono. A orientação é que os professores trabalhem de forma assíncrona, ao contrário disso que a gente está fazendo. Mas não impede, porque isso vem da autonomia do docente também, dele dar algumas atividades síncronas. Mas a orientação é que a grande parte, né, a maioria das atividades, que elas sejam assíncronas. E outra também, que é um cenário novo, a disponibilização dos materiais, ela vai ocorrer, vocês viram que a divisão ali, a contabilização é feita por semanas, né? Então, tem 8 semanas para o bloco 1, 8 semanas para o bloco 2. Então, na primeira semana, aquelas disciplinas, né, o conteúdo daquelas disciplinas vão ser disponibilizados no início da semana, tá? Então, aqui requer um pouco mais, assim, de planejamento, né, do aluno, porque no presencial a gente tinha aquela rotina do dia exato, do horário exato, eu vou estar falando, alguém vai estar falando para mim a respeito de um conteúdo. Aqui, na verdade, o conteúdo ele está posto, aí eu estou falando um pouco mais do assíncrono, tá? Porque no síncrono aí é exatamente na mesma hora. Mas do assíncrono, o conteúdo ele vai estar disponível, mas ao longo da semana você pode realizar, né, a leitura daquele material. Se tiver um vídeo, ao longo da semana você pode ler, dependendo se for uma atividade avaliativa, aí também depende né, vem da autonomia do professor. Vou voltar aqui. Mas o material ele vai ser disponibilizado ao longo da semana, tá? Bom, vamos lá. O horário de atendimento. Esse horário de atendimento, ele tem que respeitar os horários de aula. A gente está fazendo uma reformulação, na verdade, vai ser enviado hoje ou no máximo amanhã, muito provavelmente hoje, tá? Com uma solicitação para os docentes para preencherem um horário de atendimento. Obviamente que muitos já preencheram, então, se quiserem permanecer com aqueles mesmos horários, podem permanecer, mas o importante é que esses horários, eles vão ser divulgados, né, lá no site do IFMG e também na sala de aula da respectiva disciplina. Esse horário de atendimento é o momento ali para você conversar, né, tirar dúvida a respeito da disciplina, tá? As atividades e conteúdos do início do ano. Como eu disse, assim, o semestre ele está sendo retomado. A gente não está iniciando o primeiro semestre. A gente está dando continuidade a partir do que parou, né? Parou ali da 16 a 7 de março e a gente está retomando o conteúdo. Então, na verdade, é uma retomada do semestre, lembrando que, apesar de que o sistema, eu não sei como é que está na logística, na verdade, assim, muitos professores, né, aí de todos os cursos, eles já têm o hábito de utilizar o Google Classroom. Eu sei que alguns não, mas se eu não me engano, acho que a maioria já costuma utilizar. Esse foi o ambiente adotado para o ensino remoto. Então, se você já está acostumado, se já tem uma sala de aula virtual, né, provavelmente ela vai continuar ali a mesma, e aí, como você já está habituado, acho que não vai ter muita dificuldade. Para aqueles que estão fazendo uma disciplina que não tem, né, não tinha sido criada uma sala virtual, o professor não tinha criado, agora ele vai ter que criar. Então, você vai entrar em uma disciplina através do Classroom, que é o Google Sala de Aula. E lá, o professor ele vai enviar, né, o material, vai ter atividade avaliativa e tudo mais, mas a contabilização, né, das faltas, as notas, tudo isso ainda deve ser realizado pela plataforma oficial do Campus Sabará, na verdade do IFMG, que é o Conecta. Então, vocês podem entrar lá no meu IFMG, vocês vão ver a nota de vocês, a frequência. Então, vai ser em paralelo. Assim, o oficial continua sendo o Conecta para o lançamento de notas e frequência, mas o professor, né, todo o conteúdo ele vai ser dado ali no Google Classroom. Sobre as atividades por disciplina e avaliação. Bom, estão previstas, né, tanto atividades aí de fixação como atividades avaliativas. Os professores,
eles já enviaram para os coordenadores, né, que já fizeram, e aí, alguns já estão fazendo, né, a avaliação, dos planos de ensino, onde eles vão, onde vão ter as informações a respeito daquela disciplina. Por exemplo, olha, tal disciplina, então ela está no módulo 1, então eu sei que ela tem 8 semanas ali para finalizar aquela disciplina, mas o que que vai, né, o que que vai ser abordado ali na primeira semana, na segunda semana, até na oitava semana? Essas informações estão no plano de ensino. E aí, nesse plano de ensino, vão ter o quantitativo de avaliações, né, como vai ser distribuído as notas, como vão ser feitas essas avaliações. Então, pode ser que o professor ele utilize, sei lá, um quiz, né, do próprio Google Classroom, ou então o tipo de avaliação pode ser o envio de um trabalho no Classroom. Então, isso são atividades que aí podem ser avaliativas ou podem ser para fixação de conteúdo mesmo, tá? Sempre lembrando, isso aí é algo que tem que permear tanto, né, o docente, o discente, sobre a sobrecarga de trabalho, porque como a gente tem, vocês devem ter percebido, assim, o encurtamento do semestre, porque o semestre agora ele vai caber ali em 8 semanas, o conteúdo também pode parecer que aumentou, né, pode ter aumentado em virtude do menor tempo, então a gente tem que sempre trabalhar com essa percepção de sobrecarga, né, e eu não falo sobrecarga apenas, por exemplo, para vocês, né, porque vocês vão ter as disciplinas e, de repente, muito conteúdo, mas também impacta para o docente, né? Então, eu acho que esse equilíbrio aí de sobrecarga de atividade, isso tem que ser balanceado entre aí os docentes e os discentes, tá? E as informações, elas sempre vão estar antecipadamente lá no plano que vai estar no Google Classroom. A contabilização de frequência, a orientação que se tem, né, porque isso também pode ser uma pergunta, porque quando a gente estava no presencial, você abria simplesmente o Conecta, fazia a chamada e pronto. Como a gente agora não tem o Conecta para fazer a chamada, já que a gente não tem o contato naquele dia, horário específico, ele tá ali diluído na semana, uma orientação é que a frequência ela seja contabilizada por alguma atividade. De repente pode ser uma atividade que era para ser entregue ali na semana, 2 atividades na semana. Então, a orientação é que a frequência seja contabilizada dessa maneira, tá? Aí essa também é uma pergunta interessante, né? Se você perdeu uma atividade por causa da instabilidade da internet, isso é claramente, né, possível e dependendo, né, pode acontecer assim com uma grande frequência. A gente sabe, né, das questões da instabilidade da internet e o que é orientado para os professores é a respeito dos prazos de recebimento de atividades. Então, não colocar um período, por exemplo, dar uma atividade, sei lá, hoje, né, soltou hoje, entrega já amanhã. Então, como vai estar diluído na semana, eu acho que tem que ter esse equilíbrio, né? E ter também essa sensibilidade a respeito da queda, por exemplo, de internet. Isso, lógico, eu estou falando assim para o lado docente, mas também espero que tenha essa conscientização, né, dos alunos também, de não também não aproveitarem essa questão da internet para não entregar um trabalho, né? Então, tudo é conversado, né? Lembrando que a gente vai fazer, apesar de já estar definido o calendário acadêmico, já tem a definição dos módulos, se eu não me engano, acho que a Bárbara deve apresentar quais disciplinas, né? Não sei se ela vai apresentar as disciplinas que estão no bloco 1, no bloco 2. Isso é importante a gente salientar sobre essa percepção de prazos, tá? A gente poder entender essa questão de não conseguir entregar numa data e tem uma justificativa que está relacionada com a internet. Então, isso a gente tem que, né, conversar bastante a respeito disso. Sobre o portal, aqui eu queria ressaltar uma parte muito importante, que é o seguinte, como eu disse, a plataforma institucional, ela continua sendo o meu FMG, então, oficialmente, para você ver uma nota e a frequência, ela estaria lá no meu FMG, obviamente, o docente, né, ele pode utilizar ali o Google Classroom para isso também, só que existe uma grande dificuldade, né,
E aí eu falo por conta desse ambiente de aprendizado, né, do Google, que é o seguinte: quando você entra na sala, você entra por um e-mail. E aí, nesse e-mail, pode ser que a sua identificação ela seja, sei lá, por um apelido ou por algo que seja difícil de identificar. Isso é um grande trabalho para o aluno, né? Aí eu peço, então, para vocês, alunos, né, espero essa colaboração, que é o seguinte: é, vocês podem utilizar, né, o próprio, foi enviado, se eu não me engano, ontem, um material, inclusive tem uns vídeos da professora Bárbara a respeito do uso do Classroom, foi feita uma orientação a respeito de atualização dos dados na conta Gmail. Por que isso? Quando a gente trabalhava unicamente com Conecta, isso não era o problema, porque existia identificação do aluno, era fácil identificar quem é o aluno. Isso para, né, para você lançar uma nota, lançar uma frequência. Agora, se a gente está tratando unicamente com um e-mail e a pessoa tem a liberdade de colocar qualquer e-mail, concorda que isso pode ser uma grande dificuldade para o professor, para ele poder identificar para quem é aquele aluno ou aluna que fez essa prova. E aí eu vou lançar a nota, mas quem é ele, né? Ou quem é ela? Não sei. Então, a orientação aqui para vocês é atualizarem os dados pessoais. Se por acaso vocês não quiserem atualizarem por algum motivo pessoal, não sei, criem um e-mail específico aí por conta do ensino remoto. Ele vai ser utilizado especificamente para isso. Mas é importante que vocês atualizem, que tenham uma conta, né, que vocês vão entrar. E quem por acaso não entrou ainda, né, quem já trabalha com o Google Classroom, eu imagino que já está todo mundo. Quem não entrou ainda tem esse tempo para entrar, vai ser né, acho que a coordenação ela vai trabalhar aí com os professores, na verdade, né? Com esse incentivo aí para os alunos entrarem, né? Quem não criou, acho que vai ser mais difícil para quem não criou uma sala ainda, mas vai ter todo o apoio do setor do ensino também, tá, gente? Mas o importante é que vocês façam essa atualização dos e-mails para facilitar o gerenciamento, tá? Então, com nome completo, isso é extremamente importante. Isso aí, ele vai agilizar o nosso desenvolvimento aí nesse cenário do ensino remoto emergencial. Bom, vai existir então esse ciclo de avaliação, né, de 30 dias, como eu disse, assim, um cenário novo, né, novo para todos nós. E aí, como para a gente preservar essa questão a gente tem, apesar do IFMG, o Instituto Federal, ainda ser novo, né, digamos assim, entre aspas, ele preza, né, ele tem um histórico de qualidade, a gente quer manter, né, e sempre aprimorar isso. Então, indo nessa linha, então a gente quer fazer essa avaliação e vai fazer esse ciclo de avaliação para a gente verificar o que de repente, né, fez de errado ou algo que é necessário ser corrigido para que a gente melhore. Porque todo esse planejamento é para que a gente possa dar continuidade aos estudos, né? Eu sei que, né, se discute muito a questão de qualidade, então o que a gente está querendo fazer com esse ciclo de avaliação, na verdade, é tentar aprimorar mesmo a qualidade. Então, a gente precisa saber o que deu certo, o que não deu certo e o que a gente pode melhorar. Então, vai ter um ciclo, de fato, né, de avaliação, onde aí vai estar bem empenhado, né, os professores, né, os docentes, os técnicos administrativos, para fazer essa avaliação. Sobre o trancamento, aqui só está sobre o trancamento, mas na verdade tem outras observações e tem outros direcionamentos para aluno. Quando eu falei lá no início sobre a resolução 10, se eu não me engano, acho que ela já está publicada, né, lá na parte do site do IFMG. É importante também, bom que eu lembrei de falar isso aqui, no site do IFMG Sabará, quando você entrar, já vai aparecer na página principal, nem é na aba não, tá? Na parte central mesmo, em cima, um desenho, né, referenciando o ensino remoto emergencial. Quando você clicar ali, você já cai numa página com informações a respeito do ensino remoto emergencial. A resolução, se ela não estiver lá, certamente ela vai estar exatamente nesse local que eu estou falando. Lá trata, por exemplo, eu sei que isso é dúvida, né, pode ser, e na verdade é dúvida de algum aluno, né, a respeito sobre trancamento. Essa resolução, ela flexibiliza, tá? Então, excepcionalmente por conta da pandemia, o aluno, aí para o Instituto Federal, né, de Minas Gerais, ele pode trancar a qualquer momento.
né? Se quiser trancar por agora, trancar no final, só que ele não pode reverter esse trancamento. Por exemplo, imagina que num cenário, né, um cenário hipotético aí, fosse possível retornar em novembro, e aí o aluno trancou agora em setembro. Se ele tiver trancado, ele não pode reverter esse trancamento, aí ele tem que esperar concluir aquele semestre, certo? Mas flexibilizou no sentido de data, porque antes a gente tinha uma data específica no calendário para se fazer o trancamento, agora por conta da resolução, ela está flexível, ela não tem data para se fazer o trancamento não, tá? Isso aqui eu já falei, né? Desistir do trancamento de semestre. O que está funcionando e o que não está funcionando. Bom, a biblioteca, pela né, a dinâmica de funcionamento dela, né, é algo assim bem presencial, que você vai à biblioteca para pegar um livro, então ela não está funcionando. Mas isso não impede que você acesse conteúdos da biblioteca virtual, tá? Então, assim, não tem um horário de funcionamento da biblioteca, mas vocês terão acesso, né? Tem acesso a bibliotecas virtuais. Aí tem um monte. Essa apresentação vai estar posta lá também, tá? Nessa sessão de ensino remoto emergencial. Existem vários links, né? De bibliotecas que vocês podem aí acessar, né, vocês têm acesso a ela. Então, podem consultar livros pela biblioteca virtual. O registro de controle acadêmico, ele está ativo, tá? Então, ele está funcionando, mas, assim como, né, praticamente quase todo o setor lá do campus, ele está funcionando remotamente. Mas vocês podem entrar em contato com o RCA. Existem formulários, se vocês forem lá no site, né, aqui não sei se está aparecendo o link, mas esse link aqui é lá do site do IFMG Sabará, tá? Tem formulários eletrônicos, estão sendo feitos também, porque, de novo, né, como é um cenário novo, alguns fluxos também eles estão sendo modificados, porque tem que se adaptar a essa nova realidade. Então, tem novos formulários para algumas solicitações, estão sendo pensados e construídos outros, né, porque a gente tinha um tipo de trabalho que era grande parte ali fisicamente, que ele não funcionaria nesse cenário que a gente está, então tem novidades, né, em relação ao uso, né, à solicitação do RCA, como esses formulários eletrônicos. Então, qualquer dúvida também podem acessar aí pelo contato, né, pelo e-mail, secretaria.sabará@fmg.edu.br. O NAI está em plena atividade, inclusive ele dá um grande suporte aí aos professores, aos coordenadores de curso, inclusive aos alunos, né? A gente vê que tem orientações de estudo, continua tendo atendimento psicológico escolar, a assistência estudantil, inclusive, essa agora, ela está sendo acionada para poder a gente tentar contemplar esses alunos que não conseguiram ser contemplados no edital da reitoria, e também terão aí apoio à monitoria e tutoria. Existe o contato do NAI, né, que é o nai.sabará.ifmg.edu.br, e tem o WhatsApp também, tá? O WhatsApp está aqui, se quiserem entrar em contato, vocês podem ficar à vontade. O NAPNE também, tá? O NAPNE é um núcleo de apoio de pessoas com necessidades educacionais específicas. Ele continua em atividade, né? O trabalho ele continua sendo realizado, né, em conjunto aí com professores, coordenadores, e o contato é o napne.sabará@ifmg.edu.br. Essa também é uma pergunta, assim, já surgiu na época em que a comissão ali de professores, coordenadores, NAI, direção, estavam construindo um manual de diretrizes, que era, e os estudantes que têm problemas de acesso à internet. Bom, aqueles alunos que não têm acesso à internet, não quer dizer que eles vão ficar de fora, não. Está previsto que o material, todo material que o professor ele for utilizar, por exemplo, material de aula, um texto, tá em formato PDF, isso vai ser disponibilizado, vai estar num drive, e os alunos eles podem acessar, só que seria por meio físico, está sendo ainda organizado, né, para eles terem acesso a isso, mas está sendo planejado. Vídeos também, né, vai ser gravado e disponibilizado. Então, inclusive, os alunos que não têm acesso, a gente tem alternativa para que eles possam ter acesso ao conteúdo, ou seja, ninguém é para ficar de fora desse retorno, não.
E os demais contatos, aí eu vou encerrar aqui, eu não vi meu tempo, tá, gente? Nem sei se eu falei muito, mas eu vou encerrar para passar a palavra para a professora Bárbara, que é o contato do NAI, depois no final o Zé Marcelo ele pode acrescentar a respeito do NAI, a secretaria, né, do Registro de Controle Acadêmico. Esse link aqui, eu confesso que ele deveria ser mais curto, tá? Mas lá no site, a gente vai colocar a apresentação no site, que tem também, se for necessário, um contato aí com a TI, podem acessar via formulário. Pessoal, acho que pela parte do ensino era isso, queria agradecer novamente. Eu vou passar a palavra para a professora Bárbara, e aí no final a gente bate um papo, aí vocês fiquem à vontade, a gente vai tentar conversar e sanar o maior número de dúvidas possíveis, tá joia? Bárbara, fica à vontade. Vou parar. Obrigada, Carlos. Oi, desculpa. Ah, tá. Você vai interromper aí, né, a apresentação? Vou parar aqui. Obrigada, Carlos, pela fala. Eu até queria, antes de começar a falar, porque parece que a Miriam estava com alguns problemas aqui no finalzinho da sua fala, Carlos. Ela falou que estava com um problema de escutar, e eu queria ver se a Miriam está me escutando bem agora. Eu estava te escutando bem, viu, Carlos? Ah, ótimo. Qualquer coisa você me avisa aqui, Miriam. Pode até abrir seu microfone, tá? Se eu não ver aqui no chat agora que eu vou falar. Mas se tiver muito baixa a minha voz, você me fala também, que eu tento falar mais alto aqui. Bom, pessoal, boa noite a todos, né? Os servidores e alunos aí do IFMG, da área da logística. É muito bom estar aqui com vocês hoje, né? Eu estava ansiosa por esse momento. Estava até comentando com os alunos que são representantes aí de vocês nas turmas ou no colegiado, que eu estava querendo há muito tempo fazer esse momento de interação com todos, né, das turmas, não só com os representantes, porque eu acho que é nesses momentos aqui que surgem as dúvidas, que a gente pode trocar mais ideias, né, com todos das turmas, em vez de ser só com as representações. Eu espero que vocês estejam bem, e dentro do possível aí, né, com saúde, seguros em casa. E dizer para vocês que eu estou, assim, com muita saudade, né, do nosso ambiente, da sala de aula, e compartilhando, assim, a ansiedade de que tudo isso passe, né, e a gente possa voltar com segurança para o campus. Enquanto isso não acontece, né, a gente tomou essa atitude de retomar, então, os estudos remotos. Aí eu vou também compartilhar minha tela aqui com vocês. A minha fala vai ser mais breve, assim, porque ela vai ser uma fala bem específica do curso, né? Eu acho que eu trouxe várias informações muito importantes, né, relevantes sobre o ERI, e aí a nossa ideia é justamente fazer com que vocês tenham tempo de fazer algumas colocações ou tirar algumas dúvidas no final, né? A gente quer muito esse momento, então eu não vou me delongar muito, não, tá ok? Peço que se alguém não estiver vendo minha tela, me mande aí no chat ou abra o microfone para falar, tá bom? Antes da gente começar a nossa conversa, eu queria só comentar, o Carlos já até começou a falar sobre isso, né? Mas eu acho que é muito importante a gente valorizar, né, as atividades que foram feitas durante esses últimos meses, porque a gente tem a sensação que pode parecer para alguns alunos que não estavam interagindo tanto, né, com a gente esses últimos meses, que o IF ficou com a suspensão das atividades presenciais, né? As atividades remotas, elas praticamente foram suspensas também, ou eram pequenas, né? Perto do que a gente tinha para fazer no trabalho presencial. Mas eu sei que muitos de vocês, né, trabalham, alguns devem estar trabalhando aí no formato remoto, né, no modelo remoto, e a gente sabe que, assim, na verdade, a situação, ela até piora, né, em termos de trabalho, a gente começa a ter, assim, uma dificuldade de organizar, né, o nosso tempo da casa com
com todas as atividades laborais que a gente tem. Então, foram meses de muito trabalho e, de forma nenhuma, os servidores ficaram, né, sem atividades, pelo contrário, né, foram muitas atividades que tomaram muito tempo. E aí eu queria chamar a atenção para algumas atividades, porque às vezes pode parecer que a gente teve muito tempo, né, para se preparar, e a gente saber dosar as nossas expectativas em relação a esse ensino remoto, na semana que vem, que vai começar a semana que vem. Apesar da gente ter 5 meses aí, que se passaram com a suspensão, nesses 5 meses, a gente não estava só se preparando para a retomada. Boa parte desse tempo, na verdade, a gente fez outras atividades. Começou com a escuta dos alunos, eu fiz reuniões com os alunos representantes, com os docentes também de vocês, para saber o que eles estavam sentindo, se eles acham que conseguiriam voltar numa possibilidade remota, mesmo sem saber se o calendário ia ou não voltar, né? A gente teve muitas pesquisas de diagnóstico, de acesso à internet, de acesso a equipamentos. Então, isso toma tempo, né? É importante vocês estarem cientes disso, até para a gente poder contar com a compreensão de vocês a partir da semana que vem. A gente também fez um estudo bem aprofundado das tecnologias e metodologias que a gente poderia utilizar nesse possível retorno, que agora está se confirmando, né? Então, foi feito um estudo de quais softwares seriam ideais para a gente usar, quais metodologias, porque são diferentes, né, do presencial para o remoto. Teve também essa formação do edital de auxílio, entendendo aí que tinham muitos alunos, né, tinha um percentual significativo de alunos que não tinham acesso à internet ou não tinham acesso ao computador. Depois a gente passou por uma etapa aí já mais de planejar mesmo o ensino remoto. O ERE é o ensino remoto emergencial, tá? Para quem ainda não está acostumado com essa sigla. E esse planejamento, ele é muito complexo, porque a gente tinha que dosar a carga horária dos docentes, a carga horária de vocês, também fazer uma escuta do docente, né? Às vezes é um docente que não estava se sentindo preparado para iniciar logo agora, no primeiro módulo. Então, foi trabalhoso, né, todo esse planejamento. A gente também teve, no último mês, uma capacitação dos docentes nas tecnologias e metodologias que podem ser utilizadas no ensino remoto. Elas também tomavam o tempo, né, desse corpo docente. E, além de todas essas atividades aqui, tem as atividades que todos nós, né, servidores, eu coloquei aqui docentes, mas todos nós servidores temos, além da sala de aula, que é a orientação de projeto, no caso da coordenação, é reunião do NDE, reunião do colegiado, os alunos que estão, né, atualmente em projetos de ensino, extensão, pesquisa, podem dividir com vocês, né, esses relatos, e os alunos que estão representando no colegiado ou representantes de turma também podem dividir. Então, eu quis trazer isso aqui só para não ficar pensando que nesses últimos 5 meses a gente estava preparando aula, né, preparando material para poder aplicar, né, repassar esses materiais agora no ensino remoto. Na verdade, a gente estava, em grande parte do tempo, ocupado com essas atividades aí que eu coloquei para vocês. A partir do foi em final de julho ou final de junho, um pouco antes das férias, né, do recesso escolar, que a gente que teve a certeza de que o calendário voltaria, que a gente teria os ensinos remotos. Então, foi a partir desse momento que os professores tiveram uma clareza maior, né, de como que esse ensino remoto seria. Então, assim, só para vocês entenderem a dimensão e em que ponto que a gente está. A gente vai começar a semana que vem, mas eu mesmo estava aqui agora montando a minha disciplina de informática aplicada para a semana que vem, porque tem muita coisa acontecendo todos os dias, né? Então, novas informações que vão chegando, como que vai funcionar? É modular, então eu tenho que pensar na minha disciplina em 2 meses, né? Não em 4. Então, todas essas informações vão trazendo, vão mudando o nosso planejamento. Então, eu pedi mesmo a compreensão de vocês a partir da semana que vem, entendendo que nós, professores, não tivemos esses 5 meses para nos preparar e
para montar materiais, né? Boa parte desses últimos 5 meses foi condensado nessas atividades aí, gasto nessas atividades. E pouco dele foi utilizado para essa preparação, né? Eu estou falando de uma forma geral, mas eu acredito que seja a realidade de grande parte dos docentes. É algo muito novo para a gente, o Carlos já falou. Então, eu pedi realmente muita calma e muita compreensão mesmo. Dizer para vocês que a gente vai estar aqui também aberto a escutá-los, né? E passar juntos por essa experiência que é uma novidade, né? Bom, dito isso, então não vou me delongar muito, não. O Carlos já falou para vocês que o ensino, o formato modular foi o escolhido, né? Por todos os cursos superiores. E ele já comentou com vocês que são 2 módulos. Aí, nesse slide aí, eu estou mostrando para vocês como que ficou dividido por período. Então, depois eu também posso enviar para vocês essa apresentação aqui. A gente tentou, sempre na medida do possível, né, deixar 3 disciplinas no primeiro módulo e 3 no segundo, tentando equilibrar a carga horária dos módulos, né, entre os módulos. Então, o primeiro módulo vai do dia 8 de setembro, semana que vem, até o 30/10, e o segundo módulo vai do 3/11 até 22/12, tá? Aqui, os alunos do primeiro período que estiverem conectados aí vão ver que o único período que a gente não equilibrou 50%, né, das disciplinas em cada módulo foi o primeiro. Mas essa informação aqui, ela ainda está para se confirmar. Talvez a professora Solange, que é a responsável por ética e cidadania, ela vá para o segundo módulo. Igual eu falei com vocês, cada dia a gente recebe uma informação diferente. A professora, inclusive, nesse momento está afastada de uma licença médica, então não tem nem como a gente entrar em contato com ela para saber se ela fica ou não fica, né, nesse primeiro módulo. Então, eu vou confirmar com vocês, mas é possível que ela passe para o segundo, e aí ficariam 3 disciplinas no primeiro e 3 no segundo, igual todos os outros módulos, tá? Basicamente, o que a gente levou em consideração para definir onde que as disciplinas ficariam, né, era a carga horária do docente entre os módulos. Então, por exemplo, eu, Bárbara, eu dou 5 disciplinas no semestre. Eu vou dar 3 no primeiro módulo e 2 no segundo. Tentei equilibrar minha carga horária para eu não ficar muito sobrecarregada no primeiro nem no segundo. A carga horária de vocês, discentes, nós levamos em consideração, tanto é que aqui a gente não tem mais ou menos a divisão igual, né, da carga horária. E olhamos também, fizemos uma escuta dos professores. Tem muitos professores que estão pegando a disciplina agora, então eles pediram para estar no segundo módulo, né, para ter mais tempo de se preparar. Tem professores também, é o caso da optativa de direito. A professora Ludmila, ela está saindo, né, de licença maternidade, então vai entrar um substituto no lugar dela. Como a gente não tinha ainda essa informação do substituto, quem que vai ser, a gente deixou ele para o segundo módulo para ter tempo desse professor chegar e, enfim, né, se ambientar com o ensino remoto e a proposta do ensino modular, tá? Então, as disciplinas ficaram divididas assim. Só vai faltar confirmar a ética e cidadania, se ela permanece no primeiro módulo do primeiro período ou se ela vai para o segundo, tá? Uma coisa muito interessante, né, a gente discutiu, o Samuel, acho que está aqui, não sei, na reunião, Samuel, Bruna, que são representantes de vocês no colegiado, quando a gente estava pensando em qual formato que a gente rodaria, a gente tentou levantar pontos positivos e negativos de cada formato. Então, a gente foi abrindo, assim, né? O Samuel pontuou algumas coisas, a Bruna também, nós também, professores, servidores. O principal ponto positivo do formato modular, a gente chegou, era a organização de vocês. Em vez de vocês terem 6 disciplinas rodando na mesma semana, né, de forma remota, vocês vão ter agora 3. Aí vem uma parte ruim, né, porque como o módulo tem metade da duração do semestre, ele tem só 2 meses, não tem 4,
a gente precisa condensar esse conteúdo na metade do tempo. Isso quer dizer que, por semana, vocês veriam, né, algo em torno do dobro da carga horária das disciplinas, tá bom? Então, é importante a gente entender que nenhum tipo de formato ele era perfeito, ele era ótimo, todos tinham seus pontos negativos e positivos, mas a gente encontrou que esse seria o ideal para rodar no superior. Então, eu peço que vocês tenham muita atenção naquele ponto que o Carlos falou, de vocês criarem uma rotina, né, de estudos, porque vão ser postados mais conteúdos por semana, só que um número menor de disciplinas, e cabe a vocês se organizarem em que momento vocês vão estudar cada uma delas, né? Agora não é mais horário marcado de aula. Então, vou passar um conteúdo que eu espero que vocês estudem durante a semana. Quando vocês vão estudar, aí fica na autonomia de vocês, né, na organização que vocês vão fazer. Ok? Então, essa era a primeira coisa que eu queria falar sobre o ensino modular. Aí, depois eu posso passar para vocês, se não der tempo aí de vocês, quem estiver copiando, não precisa ficar preocupado, não, que eu passo para vocês depois. E aí, eu queria mostrar para vocês, rapidinho, como que vocês vão receber os planos. O que é esse danado de plano L, né? Plano do professor. Aí eu peguei um aqui meu só de exemplo, só para vocês verem, né? Terem um contato, assim, na hora que vocês receberem, eles não ficarem tão perdidos. Então, é aqui da disciplina que eu dou no primeiro período. Vão vir aqui o plano L do professor. De cada professor vai entregar um plano desse para vocês. E ele vai estar lá na sala de aula e no Drive também, do docente. Basicamente, esse plano L ele tem 3 colunas. Eu acho que é importante a gente falar sobre elas. Aqui, a gente está separando por semana, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo da minha disciplina de informática, que todos vocês passaram por ela ou estão passando, né? A disciplina de informática é uma disciplina de 30 horas. Isso quer dizer que a gente tem 2 aulas de 50 minutos por semana, no presencial. Como no remoto a gente enxugou o tempo pela metade, né? Em vez de rodar 4 meses, nós vamos rodar em 2. Isso seria equivalente, né? Uma disciplina que antes eu tinha 2 aulas por semana, eu vou ter 4. Ok? Então, o professor vem aqui, ele pode dividir dessa forma por aula, ou ele pode falar assim, na semana eu vou abordar esse conteúdo. Ele vai trazer referências textuais. Então, por exemplo, eu aqui, na primeira semana, eu tenho um roteiro de como que vai ser minha metodologia. Eu coloquei aqui para o aluno fazer a leitura. Então, né, sempre nessa coluna, né, vão ser as referências textuais. O guia do aluno indica os exercícios de fixação e avaliação que eles vão adotar, né? Então, fixação não vale pontos, né? É só para fixar o conteúdo, e a atividade avaliativa tem os pontos atribuídos. E aqui em materiais de apoio, são materiais além do roteiro textual. Essa disciplina aqui, como é informática, né? Quase tudo são videoaulas, a gente tem pouco conteúdo textual. Eu até coloquei, assim, as páginas da apostila que a pessoa pode ler, mas, enfim, por causa da dinâmica da disciplina. Mas tem disciplina que vai ter mais conteúdo textual e pouco conteúdo videoaula, né? Isso vai de cada professor, tá bom? Então, vocês vão receber isso aqui, de cada docente, e vocês vão conseguir acompanhar o planejamento. Isso é muito importante, né, gente? A gente está trabalhando com previsões agora. A gente está num ambiente completamente novo e incerto. Então, é lógico que no decorrer do ensino remoto, muito provavelmente a gente vai ter alterações que vão ser comunicadas pelos professores para vocês com antecedência. Mas isso aqui serve para vocês, ajudar vocês a se organizarem, né? Dado que a gente não vai ter o horário de aula fechadinho, eu acho que é muito importante vocês terem uma noção assim, ok, nessa semana, então, eu vou ver sobre as ferramentas do Google, e na semana que vem eu já vou começar o Excel, na outra semana eu começo o Word, enfim. Então, para vocês terem uma noção de como que o professor vai se organizar. Lá no Google Classroom, né, eu também já estou montando meu Classroom aqui, já estou deixando tudo prontinho,
Aí, cada professor vai organizar de uma forma, né? Da forma que a gente pode, às vezes, até tentar fazer um modelo, mas eu separei aqui, no meu caso, eu separei por semana. Então, eu vou ter a primeira, segunda, terceira e quarta semana do Hélio. O Carlos falou com vocês, né, que nós vamos rodar um mês, como se fosse um experimental, assim, para a gente sentir como é que vai ser. Então, eu já planejei essas 4 primeiras semanas e dividi elas por as aulas, né, entre essas semanas aqui, entre essas 4 semanas. Vai estar tudo lá no Classroom. Deixa eu ver o que mais de falar. Bom, a avaliação e frequência, o Carlos já falou, né, como é que vai funcionar. Quando a gente estava conversando com os professores, a gente buscou também tentar um equilíbrio entre o primeiro e o segundo módulo. Então, a gente pediu para eles que, dentro do possível, que eles reservassem quase 50% do semestre para o primeiro mês e 50% para o segundo. Lógico, gente, tem alguns professores que trabalham com avaliação processual, então nem sempre isso é possível, né? Às vezes ele vai analisar vocês ao longo do semestre, ele não vai conseguir dar aquela nota nos primeiros 30 dias. Mas dentro do possível, eles estão mais ou menos equilibrados, viu, os professores? Então, na tentativa de fazer com que vocês não fiquem tão sobrecarregados no final do semestre, né? No final do segundo módulo, tá? Então, as frequências vão ser lançadas no Conecta, as avaliações também. E a frequência aqui, como é um ensino remoto, né, a gente não tem essa frequência de fazer chamada, nem nada disso. A ideia é que o aluno a frequência dele seja lançada conforme as entregas que ele faz, o retorno que ele dá. Às vezes o professor pede participação num fórum de discussão naquela semana. Então, a gente vai fazer o controle da frequência dessa forma, mais em relação à entrega do que a presença do aluno em atividades síncronas, né? Porque o próprio Carlos já falou que essas atividades não é nossa prioridade agora. Em relação aos horários de atendimento e encontros síncronos, a gente já fez esse apanhado, também vou passar essa tabelinha para vocês. Cada professor, a gente pediu aos professores que esses horários estivessem dentro do horário de aulas de vocês. Então, essa tabelinha aqui, ó, traz quantos pontos o professor reservou para os primeiros 30 dias, para vocês verem que está mais ou menos equilibrado, né? A que passou mais fui eu aqui na informática aplicada. Mas, no geral, eles estão dando em torno de 50 pontos para os primeiros 30 dias, em torno de 50 nos últimos 30. Aqui é o horário de atendimento, então a gente pediu que fosse mais ou menos no horário da aula, né, para oportunizar, né, quem trabalha, quem está trabalhando, de participar também desses encontros. E mesmo quem não está, né, que tem todas as atividades domésticas aí, enfim, funções familiares e domiciliares aí que vocês têm que executar, então a gente achou que seria melhor manter nos horários das aulas. E aqui, síncronos, caso o professor queira. Então, por exemplo, nas minhas matérias, eu já vou marcar encontro síncrono semana que vem para eu apresentar aqui como que eu vou avaliar, como que vai ser meu conteúdo, como que eu vou conduzir, né, o ensino remoto. Mas esses horários aqui, a gente só colocou para reservar para o professor, para ele, quando ele quiser fazer um encontro síncrono, ele não precisar me comunicar, nem comunicar os alunos, ele comunica os alunos, claro, mas não precisar ficar, assim, preocupado se ele vai pegar um horário que outro professor já marcou atividade. Então, assim, a gente preferiu reservar, mas não quer dizer que toda semana vai ter, não. Eles vão avisar vocês. Então, por exemplo, informática aplicada, né? Eu reservei terça, 19h40 às 20h30, que é no horário das minhas aulas. Não quer dizer que toda terça-feira eu vou fazer atividade síncrona, pelo contrário, né? Muito provavelmente serão, sei lá, 2 atividades síncronas, ou 3. Só para, às vezes, reforçar algum conteúdo, dar uma aula específica, mas, assim, a ideia é que a gente priorize realmente os encontros assíncronos, que seriam
leitura de texto, videoaula, etc. Ok? E aqui está a carga horária das disciplinas por semana. Então, repetindo, né, informática, que eram 2 aulas de 50 minutos, agora no sistema emergencial do ensino remoto, ele passa a ser 200, porque a gente tem que trabalhar, em vez de 4 meses, a gente tem que trabalhar condensado nos 2, então a gente precisa duplicar a carga horária, né, da disciplina. Só para vocês verem que a gente tentou, né, mais ou menos, equilibrar essas cargas horárias entre os módulos também. Aí eu não coloquei o segundo módulo aqui, porque, né, ele está menos desenhado do que o primeiro, que já começa semana que vem. Mas depois eu envio essas informações para vocês. E aí, para fechar, eu queria falar rapidinho sobre o TDEX. O TDEX, para quem é do primeiro período, talvez não esteja muito acostumado com a sigla, né, que é o Trabalho Interdisciplinar Dirigido Extensionista. A gente teve uma reunião semana passada com o NDE, uma reunião longa, como todas as outras que a gente está tendo, para discutir se ele iria rodar, como que a gente iria fazer para rodar esse TDEX, né? E aí eu trouxe alguns pontos principais que foram discutidos nessa reunião, para falar para vocês. Então, só antes de eu falar sobre esses pontos, queria rapidinho mesmo falar sobre o TDEX, porque eu não sei nem se deu tempo do primeiro período a gente falar muito sobre ele, né? Na grade, na matriz de logística, além das disciplinas obrigatórias e optativas, a gente também tem outros componentes obrigatórios. Um deles são as atividades complementares, que são atividades extra-classes que vocês vão fazendo, né? Pode ser estágio, pode ser participar de palestra ou dar uma palestra, né? Pode ser minicurso, cursos presenciais, virtuais. Além dessas atividades complementares, a gente tem a curricularização da extensão, que foi uma exigência do MEC para os cursos superiores, tá? Então, isso é tudo que vocês precisam saber nesse momento. Eu acho que também muita informação vai servir, vai atrapalhar mais do que vai ajudar. Ele é um componente curricular obrigatório, assim como as disciplinas optativas e obrigatórias. E ele precisa acontecer para que o aluno integralize, né, encerre o curso. Então, além das disciplinas e das atividades complementares, o aluno tem que fazer esses trabalhos extensionistas. O que ficou decidido nessa reunião do NDE? Justamente por a gente não ter tido muito tempo com o primeiro período, para explicar o que é a extensão, o que é o objetivo desse trabalho, por que ele surge, né, na nossa grade a partir de 2018, e até eles não tiveram nenhuma experiência, né, a primeira experiência de curricularizar a extensão seria agora, nesse momento. A gente entendeu que esse não seria o momento da gente curricularizar a extensão no primeiro período. Então, a turma do primeiro período não vai precisar curricularizar, né, não vai precisar fazer o TDEX nesse semestre. A gente entende também que eles terão mais oportunidades, né, são alunos que chegaram no curso e na instituição agora, então, com certeza, a gente vai ter outras oportunidades de curricularizar e de acompanhar esse processo mais de perto do que a gente consegue agora fazendo remotamente, tá? Então, essa é uma informação muito importante, o primeiro período não vai precisar curricularizar nesse momento. O terceiro e o quinto, o TDEX vai ser facultativo. O que isso quer dizer, né? A gente entende para os alunos que estão aí no quinto, né, na véspera de formar, precisando, ou os alunos até irregulares também, né, que estão aí próximos de integralizar, de fechar o curso, a gente precisa dar oportunidade deles de finalizar, né, ainda esse ano. Então, a gente não pode impedir que esses alunos façam o TDEX. Mas a gente colocou aqui como facultativo porque a gente entende que cada aluno, ele sabe qual que é a situação dele agora, né? Se ele vai conseguir, isso vai depender muito do acesso dele, a qualidade do acesso à internet, ou até o
o tempo que ele vai ter para se dedicar a esse trabalho, né? Porque a gente sabe que a nossa vida virou de cabeça para baixo. Então, esse TDEX vai ser facultativo. Então, quer dizer que eu não preciso fazer, Bárbara? Não, para formar, vocês precisam fazer todos os componentes curriculares. Isso quer dizer que quem optar por não fazer agora, quando a gente retomar, né, presencial, vai ficar devendo essas horas do TDEX, tá? Vai ter que fazer o trabalho. E aí, a gente entendeu também que a gente poderia dar, nesse momento, a oportunidade desses alunos repetirem trabalhos anteriores, em formato remoto e digital. Então, vou pegar um exemplo, tá? Só que está me vendo aqui na cabeça. No ano passado, nós tivemos, no 5º período, acho que 3 trabalhos. Vocês vão me corrigindo aí se eu estiver falando besteira. A gente teve uma palestra sobre microempreendedor individual, sobre MEI, né? Tivemos o trabalho da aquaponia na APAI e tivemos o trabalho de compostagem na Cristiano Guimarães. Nós tivemos esses 3 trabalhos. Esses 3 trabalhos, eles são possíveis de transformar eles em um formato digital, né? A gente poderia pensar aí em uma oficina, uma live ou uma oficina sobre compostagem. Poderíamos pensar, ou então, numa cartilha, né? Desse trabalho. Poderíamos pensar numa palestra sobre o microempreendedor individual no formato digital também. E a aquaponia poderia preparar, né, um material assim para que outras pessoas possam reproduzir o trabalho que eles fizeram lá. Então, assim, a gente entende que nesse momento nós precisamos flexibilizar algumas questões, porque senão a gente não vai dar conta, nem vocês alunos, nem nós professores. O trabalho é muito, né, volumoso, desafiador também. Então, a gente deu essa flexibilizada de poder repetir os trabalhos anteriores em formato remoto e digital. Quem nunca fez um trabalho que consiga apresentar nesse formato, né, vai poder apresentar um formato inovador, né, um trabalho inovador. Então, pensar ali do zero, e aí eu vou passar para vocês um manual. A gente coloca lá quais os tipos de formato vocês podem apresentar esse trabalho. Live, vídeos, tutoriais, cartilhas digitais. E a ideia é que mesmo quem vai repetir tenha um orientador, né, para estar ali com ele, incorporando o trabalho também, porque a gente entende que além de vocês transformarem ele para o formato remoto, digital, com todas as experiências que vocês tiveram ano passado, vocês têm completas condições, né, de incorporar esse trabalho, trazendo mais valor e mais informações interessantes para esse tipo de trabalho. E a nossa ideia é que eles estejam disponíveis na Semana CIT, que também vai ser online, né, virtual. Mas a gente vai ter mais tempo para falar sobre isso. Eu acho que não é o momento aqui da gente entrar em muitos detalhes sobre o TDEX. Eu queria trazer só esses pontos principais. E o último ponto é um pouco polêmico, mas eu vou explicar por que ele foi decidido dessa forma. É que o TDEX ele não vai ser pontuado nas disciplinas, no ensino remoto. Por quê, gente? Eu vou até voltar aqui para vocês entenderem melhor. Vocês estão vendo aqui que o primeiro módulo, ele precisa fechar, né, ele vai terminar no dia 30. Esses professores, eles têm que fechar o diário deles no inicinho do segundo módulo, né, entre o final e o início do segundo módulo, entre o final do primeiro e o início do segundo. Então, não tem como a gente pedir para os professores pontuarem esse trabalho, né, que antes a gente pedia uma pontuação mínima de 10 pontos, não tem como, nesse momento, no ensino remoto, é inviável a gente pedir que eles avaliem um trabalho que sequer terminou, né, isso não faz sentido. E eles precisam fechar esse diário, porque os exames especiais, né, as recuperações, elas vão acontecer dentro dos módulos. Então, não tem como, assim, vamos supor, né, o aluno precisaria de 5 pontos para passar. Aí eu não lancei, né, a nota do TDEX, eu tenho que esperar acabar o segundo módulo para eu lançar a nota. O diário de informática aplicada ficou aberto. Aí chega lá no final do segundo, eu descubro que o aluno não conseguiu os 5 pontos, nem com o TDEX.
Como é que eu vou fazer a recuperação desse aluno, sendo que agora eu, Bárbara, já estou com outras disciplinas, né? Estou com simulação e optativa 1, e eu já tinha que ter fechado esse diário. Então, é realmente inviável nesse momento a gente pensar em pontuar TDEX nas disciplinas. Ele não vai ser pontuado, e além dessa inviabilidade, né, a gente ainda tem os casos dos alunos que não optarem em fazer ele agora. Como ele se tornou facultativo, a gente pode cair no caso, assim, do professor ter que fazer uma prova para metade da turma e avaliar o TDEX para outra. Então, não faz nenhum sentido, a gente decidiu nos NDEs, né, nas reuniões dos NDEs, que a gente não pontuaria nesse momento. E não existe nenhuma obrigatoriedade de pontuar esse trabalho pelo PPC do curso. A gente pontuava porque a gente entendia que isso dá uma motivação a mais para o aluno, né, é um trabalho que requer um esforço, mas nesse momento, realmente, infelizmente, a gente não vai conseguir pontuar, tá? E aí, antes de ir para as perguntas, eu queria só pedir para quem... nós temos só 40 pessoas, né? São poucos alunos, entre servidores e alunos ainda, são poucos que estão participando. Lá na logística, a gente tem cerca de mais de 90, né, alunos na salinha da coordenação. Então, eu peço que vocês divulguem essas informações que a gente teve aqui entre os colegas e que vocês passem, para quem ainda não está no Classroom, né, eu tenho um Classroom da coordenação, que eu criei no início desse ano. O código dele é esse EK2USDS. Ele já era importante, esse Classroom, agora ele vai ser ainda mais, porque é o meu canal de comunicação com vocês. Eu fiz ele porque tinha muitos estudantes que começavam o curso com um e-mail, aí trocavam de e-mail, e aí eu perdi o contato daquele estudante, tinha que ficar atualizando a lista de e-mail, então eu passei essa bola para vocês, né? Agora vocês são responsáveis por se cadastrarem lá no Classroom e terem acesso a todas as informações que vocês precisam. E se for um atendimento, se vocês precisarem de um atendimento mais específico, né, individual, eu não quero falar, eu não quero tirar uma dúvida, sei lá, sobre trancamento, que pode ser uma dúvida de mais pessoas. Se for algo mais individual, eu queria falar sobre as disciplinas que eu tenho que cursar, eu sou um aluno irregular. Então, manda para o e-mail, né, porque vamos deixar o Classroom para discussões mais gerais, assim, que podem ser em comum para outros alunos, e o e-mail para discussões mais pessoais, individuais. E aí vai ser um prazer, eu sempre, vocês sabem, aí no presencial também, eu sempre estava disponível, né, para atendê-los, dentro das minhas possibilidades também. Eu quero que vocês entendam que eu também, antes de estar na coordenação, sou professora e estou passando por esse desafio junto com os meus colegas, né, de transformar todas as aulas que a gente tinha pensado em remotas, aulas remotas. Então, é mais isso mesmo, agradecer a todos vocês, e estou aberta às dúvidas. Eu achei que depois a gente pode falar, talvez, né, Carlos, desse edital de doações que está acontecendo agora, talvez ficou faltando um pouco a gente falar sobre ele. Mas estou aberta aí às dúvidas, né, não sei se o José Marcelo foi anotando, que eu não estava olhando o chat agora. É isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês. Estamos aí. Ô, Bárbara, dúvida surgiu agora só com o Sidney, sobre as aulas presenciais. Já estão voltando presencialmente em algumas regiões. Há a possibilidade de voltar no IFMG ainda este ano? Ô, Sidney, eu acho muito remoto essa possibilidade da gente voltar presencial aqui. Esse debate tem que ser feito com as autoridades, contando prefeitura, estado, né? É muito complexo e até o momento Minas Gerais não indicou esse retorno da educação. Se não me engano, o estado indicou que até o final do ano não tem retorno às aulas. A Débora está perguntando como fica a questão dos alunos irregulares. Você tem alguma demanda, alguma resposta sobre isso, Bárbara? Tenho sim, Débora. Eu até vou aproveitar, muito bom que você me falou isso. Obrigada, e já vou pedindo desculpa de antecedência.
O caso dos alunos irregulares, pessoal, para quem mais for, né, é um caso específico, principalmente em relação ao tempo de integralização, né? Vocês têm um tempo, um prazo máximo que o IFMG dá para fechar o curso, e aí veio uma dúvida que foi colocada pela Débora, foi uma dúvida muito boa, a gente levou para discussão na última reunião do colegiado, de como que faria, então, em relação a esses alunos, né? Se o tempo deles ia aumentar, porque a gente ficou aí 5, 6 meses parado. Então, foi definido no colegiado que esses alunos vão ter o prazo prorrogado por mais 6 meses, né? Todos os alunos terão, pelo mesmo tempo que ficou suspenso o calendário. Então, na logística, nós temos 2 anos e meio, o curso é de 2 anos e meio, mas vocês têm até 5 anos para terminar o curso. Do contrário, né, a gente parte já para o desligamento do estudante ou para uma discussão no colegiado para ver se pode ter algum outro tipo de solução. Mas, enfim, então todos terão o prazo estendido pelo mesmo prazo que ficou suspenso o calendário e podendo até estender isso, caso o aluno comente assim, olha, mas eu realmente não vou ter condições de acompanhar o ensino remoto também. Então, o prazo desse aluno teria que ser além da suspensão do calendário, né? Entendendo que ele também não vai conseguir acompanhar o ensino remoto. Aí, nesses casos, dos alunos irregulares que não conseguirem acompanhar o remoto, eles precisam protocolar um pedido para que o colegiado avalie a situação dele, para que o prazo, né, de fechamento do curso, ele seja equivalente ao prazo em que o calendário ficou suspenso, mais o prazo do ensino remoto, caso ele não consiga acompanhar. Mas vai estender pelo mesmo tempo. Deu para entender, Débora? Ô, Bárbara, tem mais perguntas aqui, eu vou fazer um pacote de perguntas para você. A Letícia Moreira está perguntando como fica a questão das horas complementares, das atividades complementares, acho que deve ser atividades complementares, né? O Cleivson vai perguntar sobre a questão do aproveitamento de disciplinas que foi aberto no início do ano, né? Tá. Acho que Deixa eu ir por partes, então, José, senão eu vou esquecer. Sim, a cada 2 perguntas, tá bom? Tá ótimo. Então, Letícia, a atividade complementar, ela tá, eu passei o link para vocês aí, vou até passar aqui de novo, do calendário, né? Nosso novo calendário prevê a entrega das atividades complementares, depois vocês dão uma olhadinha lá. A gente vai, o bom é que a gente já experimentou, né, a entrega virtual, então, na verdade, agora a gente está mais preparado para fazer essa entrega. O que vai existir nas próximas semanas é um movimento do NDE e do colegiado de tentar valorizar mais as atividades que vocês possam fazer remoto. A gente entende que nesse momento vocês não vão conseguir fazer cursos presenciais, nem dar palestras presenciais, né? Às vezes até o item da doação de sangue. A gente entende que nesse momento, né, a segurança de vocês vem em primeiro lugar. Então, já existe um direcionamento do NDE, nós ainda vamos nos reunir, do NDE e do colegiado, de reformular esse manual, valorizando mais as atividades que podem ser feitas remotas, tá? Mas isso ainda não está definido, como falei com vocês, né? Era tantas decisões que nós tínhamos que tomar, que nesse momento a gente não conseguiu decidir sobre isso. E ele vai ser um manual excepcional para esse momento, né? Quando a gente retornar às atividades presenciais, aí ele volta a ser um manual anterior. Respondi? Se eu não tiver respondido, por favor, vocês vão colocando mais as perguntas. E aí a pergunta do Cleison era sobre o aproveitamento de disciplinas, né? Ele foi aberto e vocês também puderam fazer mais pedidos agora, né? Ele ainda está em esse fluxo, né? Ele está sendo construído, ele já está quase que fechado, né?
Só que esses aproveitamentos ainda não foram passados para os professores, aqueles pedidos que vocês fizeram. A ADEP está consolidando tudo em um único local, mesmo os pedidos que foram feitos antes da suspensão e os que foram feitos depois, para a gente poder avaliar. Então, peço para vocês um pouquinho mais de paciência em relação a isso, mas já está até previsto no calendário também, quando que vai acontecer a avaliação, quando que vai sair o resultado, mas os professores ainda não receberam os pedidos da secretaria, a gente ainda está nesse processo, nesse momento do processo. Mas já está lá no calendário a data limite para a entrega dos resultados, que eu acho que é outubro. Ô, Bárbara, a Débora volta a perguntar se existe a possibilidade de puxar mais matérias. E o Tiago Oliveira, pergunta se nas atividades complementares houve mudança na pontuação para os cursos online. Débora, sobre a matrícula em outras disciplinas, há pouco tempo, eu até postei lá no Classroom, que a gente teve a matrícula em disciplinas com novas vagas, né, ou com vagas remanescentes. Eu não sei se acabou o prazo, eu acho que sim, né, acho que acabou esse final de semana, inclusive. Então, tinha possibilidade, mas foi domingo, né, Carlos? Sim, só aproveitar esse contexto, de fato, né, foram levantadas algumas disciplinas e foram, dependendo da disciplina, ela tinha oferta de mais vagas, então não foram todas as disciplinas, algumas, e o aluno, ele poderia, né, tentar se matricular ou solicitar a matrícula em essas disciplinas que teriam vagas a mais disponíveis. Mas lembrando que isso foi para algumas disciplinas, tá? O resultado, ele vai sair, se eu não me engano, já essa semana. Então, já fechou, né, o período para a solicitação e vai sair o resultado a respeito dessas matrículas. Ok. Mais dúvidas, José? Estou olhando aqui do Sim, código. aqui tem o Tiago, das atividades complementares, ele pergunta se houve mudança na pontuação para os cursos online. Ah, tá. Então, já respondi, né, Tiago? A gente vai reunir nas próximas semanas, já até anotei aqui para não esquecer, para reaver. Elas vão ser, com certeza, o NDE já se posicionou favorável a reaver essa pontuação. Não só dos cursos online, todas as atividades não presenciais. Sim, o Sidney, ele reforça aqui, olhando aqui o calendário, que a data de resultado do aproveitamento de estudos é 7 de outubro, né? Ah, sim. Já está definida a data no calendário. O Cosme tem uma pergunta com relação à biblioteca, que eu até mandei aqui um zap para o César para ver se a gente responde, que ele perdeu a renovação de empréstimo de um livro, perdeu o prazo para renovação de empréstimo de um livro. Como devo proceder para fazer a devolução e renovação? Eu imagino que, como a biblioteca está fechada, você vai devolver esse livro quando retomar a atividade presencial, Cosme. Não há possibilidade no momento do campus abrir para receber esses livros. Esses livros vão ficar com vocês. Mas eu vou ter uma resposta mais apurada do César sobre esse procedimento. E aí a gente te responde, tá bom? A Eliane... Um comentário. O Bárbara... Só um instantinho, Flávio. A Eliane tem uma pergunta aqui. Estou fazendo a optativa da Solange do curso de TPG. Essa disciplina vai entrar no segundo módulo? Ela vai entrar no primeiro, Eliane. Eu estou com a questão de TPG aberta aqui. Ela vai entrar no primeiro. Tá. Mas talvez, Eliane, seria interessante a gente confirmar essa informação. Eu posso confirmar com a Elise e depois eu te mando, tá bom? Mas, a princípio, era no primeiro. O Vitor está perguntando se os professores que não compareceram hoje estão cientes das instruções. Eu posso responder, Bárbara? Né? Acho que todos os docentes estão cientes. Como a Bárbara falou, está todo mundo envolvido aí nessa preparação com relação aos seus planos e tudo, Vitor.
A Letícia entendeu a sua resposta. E o Felipe Bianco, ele pergunta sobre a questão que o auxílio, ele coloca que o auxílio de inclusão dele, digital, foi indeferido. E ele gostaria de saber como pode prosseguir com as atividades. Ele disse que arrumou um celular também com internet para que pudesse assistir essa reunião. Ou seja, pelo que eu entendi, ele está com dificuldade de equipamento, né? E acesso à internet. É interessante falar um pouquinho do edital, José, nesse momento. É a chamada pública de doação, né? Você pode falar um pouquinho? Quê? Você pode falar um pouquinho sobre ele? Posso. Na verdade, acho que a gente também, a assistência está atenta com relação a esses alunos que não tiveram um pedido indeferido, né? Isso acho que cabe, outras oportunidades devem ser geradas para frente, eu não sei ainda, a gente não sabe ainda como, mas, e também tem a chamada pública que foi feita essa semana, ou semana passada, no final da semana passada, de doação de computadores, né, de equipamentos para os alunos que têm essa dificuldade, Felipe. Então, a gente está no esforço de buscar esse apoio para vocês. Eu já consegui 2, inclusive. Eu também consegui 2. Até aproveitar, gente, nesse momento, eu acho que é muito bacana a gente falar isso aqui, porque muitos alunos da logística trabalham. E levem isso para a empresa que vocês trabalham, né? Eu tenho levado, eu já pedi a ajuda na UFMG, nos laboratórios que eu conheço os professores, já pedi onde minha mãe trabalha, onde meu pai trabalha, então levem isso, porque muitas das vezes essas empresas, elas não desfazem de algum equipamento, por ele ainda ser um equipamento bom, mas que talvez esteja um pouco obsoleto para a atividade que eles têm, né? Mas que para o estudante acompanhar a aula é mais do que suficiente. Então, assim, busquem essa ajuda, o edital está lá no site, eu vou mandar o link aqui para vocês também, mas mandem para as pessoas que vocês conheçam e talvez possam ajudar, né, nessa doação. Eu acredito que se todo mundo se envolvesse um pouquinho nessa busca do auxílio, das doações, talvez a gente ceder. O José comentou, né? Já consegui 2, eu também já consegui 2. E talvez se cada um conseguisse, assim, algum auxílio ou algum tipo de pessoa que pudesse nos ajudar nessa doação, olha quantos computadores, né? Mesmo que nem todos consigam, mas um percentual aqui conseguisse, a gente já conseguiria resolver esse problema do acompanhamento. Então, mandem para as empresas onde vocês trabalham, para os responsáveis, para aquelas pessoas que vocês acreditam que poderiam ajudar, né, esse edital, e mostrem para elas que mesmo o equipamento, às vezes, estando obsoleto para elas, né, poderia ser utilizado no ensino remoto, para acessar a internet, enfim, acessar as aulas. Bárbara, continuando aqui, a gente tem a Fernanda, ela está com uma pergunta aqui, essa questão de quais tipos de avaliações seriam, poderia me explicar novamente, por gentileza? Tá, as avaliações, Fernanda, elas também vão passar por uma adequação, né? A gente vai precisar repensar, todos os professores vão precisar repensar, e a gente entende que nesse momento as avaliações, elas muito provavelmente vão ter algum tipo de consulta, né? Porque a gente não consegue fazer todas as avaliações síncronas. Então, assim, não fiquem preocupados, os professores, eles têm autonomia para decidir em relação ao tipo de avaliação que eles vão aplicar, mas muito provavelmente vocês vão ter, assim, avaliações de trabalho, de exercício, lista de exercício, trabalhos, enfim, aquele modelo de prova, né, que eu acho que vai ser mais difícil dos professores aplicarem, a não ser que eles estejam conformes, né, de vocês possivelmente fazerem consultas aí ao material enquanto vocês estão elaborando, fazendo a atividade. Então, são as mesmas atividades, só que entendendo que vocês vão precisar de mais tempo, né, para fazer as entregas e entendendo também que muito possivelmente farão consultas aos conteúdos. Não muda muito em relação ao que a gente
já tinha antes, a não ser pelas provas. Expliquei? Bárbara, última pergunta aqui, o do Vitor. Ele está perguntando se a disciplina da Elisa de economia, a optativa de economia com a professora Elisa, será no primeiro ou segundo módulo? Deixa eu voltar aqui, Vitor. Vai ser... que a disciplina da Elisa também é em TPG, né? Que ela está oferecendo. Só um minutinho que eu vou olhar agora. Tem mais pergunta enquanto eu olho, José? Não, aí só a indicação que dá a palavra para o Flávio, né? O Flávio tinha pedido a palavra, eu interrompi. Tá certo, eu vou olhar aqui agora e aí a gente passa. Eu estou abrindo aqui para olhar para o Vitor. Optativa, Elisa, segundo módulo. Segundo módulo de TPG. Então é isso, Flávio, Tudo bem, gente? Desde 7 horas que a gente está aqui, né? Eu queria só dar um aviso para os alunos do terceiro período que a primeira live da matéria vai ser dia 8, terça-feira, 8h40. E eu mandei por e-mail um e-mail para vocês do terceiro período, para vocês entrarem no mesmo horário para a gente fazer a nossa primeira aula. E era só para confirmar mesmo, para vocês repassarem também para os outros colegas, né, de sala. Nós temos uma semana para transmitir essa mensagem, né? E a gente adaptar essa situação nova. Ótimo. Beleza. Vou aproveitar a fala do Flávio, gente, para dizer que na semana que vem, assim, os orientados, para não ficar até muito longo, né, esse encontro, eu acredito que todos os professores vão entrar em contato com vocês, explicar melhor como que vai funcionar as disciplinas que eles ministram, né, e aí vocês vão poder ter um encontro mais específico, direcionado com cada docente, tá? É isso, tem mais dúvidas? Aqui no chat não apareceu mais nada, não. Esse Sidney já está chamando a atenção de você, Joana, falando que você atrasou. Vai levar falta, Sidney. Vou lançar falta para ela. E ela está com o microfone fechado ali, falando até. Mentiroso. Joana, queremos canjica. Nó. Podemos planejar a festa junina online. Podemos. Ai. Manda a canjica para a gente por correio. Não, né, Flávio? Não, tem que ser uma entrega mais rápida, porque é perecível. iFood. Pelo iFood. Mas tem que ser pelo iFood. No correio não dá, gente. O correio está em greve. Ih, aí, já não dá. Mas vai azedar até eles voltarem. Vamos ter que pensar numa estratégia mais prática. Motoqueiro, iFood. Tá precisando mesmo. Mas é isso, gente. Se não tiverem mais dúvidas, críticas, sugestões, aí a gente fica por aqui, mas com certeza nas próximas semanas a gente vai se falar muito ainda. Tá bom? Querem deixar alguma mensagem? Joana, você quer deixar alguma mensagem? Eu quero dizer que eu estou sentindo muita falta da sala de aula, assim, que, de verdade, eu nunca tive tanta certeza do quanto é importante ter os alunos, ainda que tagarelas, né, Flávio, na sala de aula.
Sim, mas eu prefiro eles falando muito. Nossa, com certeza, viu? Tá sendo assim, para mim tá sendo uma barra. Não tá presente assim, não ter vocês, né, comigo todas as noites assim, enchendo o saco, dando trabalho, outra hora não dando trabalho, dando ajuda, enfim, interagindo, né? Que é o que é importante. E que todos sejam muito bem-vindos, tá? Se Deus quiser, a gente vai tentar desenvolver alguma coisa interessante aí, vamos ver o que vai acontecer, né? Daqui a alguns dias a gente tem a resposta. Eu espero que dê tudo certo. Com certeza, Joana. Eu acho que o meu recado vai nesse sentido também da gente iniciar esse momento agora do ensino remoto. Vai pedir muita união da gente, paciência, como a Bárbara falou, e a busca do entendimento, né, de tudo que a gente vai enfrentar aí adiante desse mundo novo de ensino remoto, que vai trazer muitos aprendizados também, com certeza, né? Mas nada substitui o nosso ensino presencial, né, e que a gente volte logo, né, em segurança para a nossa escola. Mas vamos aproveitar essa oportunidade também, né? Vamos saber aproveitar ela da melhor maneira. É isso mesmo. E é isso, gente. Aí eu encontro com a turminha do primeiro período aí, na quarta-feira, se Deus quiser, né? Pra gente fechar, pra gente negociar os nossos encontros e tal. Pra gente alinhar. Porque ali eu coloquei só um plano, nós vamos tentar alinhar coletivamente. Tá ok? É isso. Eu também encontro você semana que vem, né? Primeiro período. O terceiro eu não estou esse semestre. E o quinto a gente vai para o segundo módulo. Então, encontro vocês nos próximos meses aí, o quinto, né? E o primeiro a gente já vai encontrar semana que vem. No, do próximo mês nada, né? Porque a gente sempre tem alguma recado de coordenação para falar. Mas é isso, gente. Conto com a compreensão de todos vocês e vamos tentar, vamos fazer esse experimento, né? Essa tentativa de dar continuidade aí aos estudos de maneira remota e receber ela de peito aberto também, entendendo todas as dificuldades, tanto dos alunos quanto dos professores de conduzir. Vocês podem ter certeza que a gente está buscando o nosso melhor, assim, né? Isso vocês podem Bárbara, aqui, eu queria dar só um depoimento para os alunos aqui. Eu faço curso à distância. Crie um grupo do WhatsApp para vocês, que isso ajuda demais, tá? Eles têm, né? Se já não Grupo das turmas. Eles já têm, eu acho. Talvez tenha. Uhum. Talvez tenha. Do primeiro período, do terceiro. Ajuda demais. Com certeza. E contem sempre com a gente, né? Nós estamos aí, se vocês precisarem. Carlos, você quer deixar uma última mensagem e fechar? Sim, gostaria de agradecer, né, a presença de todos. Também corroboro aí com o que a Joana falou, que eu acho que a gente conseguiu e está conseguindo identificar, né, que tanto que nós sentimos falta desse contato presencial, né? A gente vai estar, né, submetido aí a uma experiência a partir de semana que vem do ensino remoto, mas já deu para perceber o quão importante da gente ficar próximo. E apesar de estarmos todos distantes, esse momento é um momento para estarmos também juntos, né? Na questão de compreensão, entendimento, porque todos vão estar num cenário assim novo, né? Tanto para docente, servidores em geral, para os discentes também. Então, é um momento assim de aprendizado, é um desafio, mas também para fortalecer esses laços, igual esse encontro que está acontecendo hoje. A gente espera que isso aconteça com mais frequência, né? Eu acho que não só por conta da dúvida desse novo cenário, mas é importante essa aproximação. Eu acho que eu sempre gosto de tentar enxergar algum lado bom naquela situação que não é tão boa. Então, também pode ser uma possibilidade assim da gente nos aproximar, mesmo que distante, né? Então, por exemplo, agora a gente está conversando, tem 30 pessoas nessa sala. De repente, ela poderia ser mais complicada para a gente conversar, mas eu enfatizo dessa importância e da falta que faz desse contato, né? O contato mesmo, estar presente com todo mundo, isso faz uma grande diferença. Mas queria deixar aqui também
um agradecimento novamente, né, à participação de vocês. Quero enfatizar aqui, como a Bárbara já tinha falado, porque eu sei que não falo de vocês, eu falo assim, a sociedade que não está vendo o que está acontecendo, por exemplo, no IF, mas não é só IF, em todas as instituições, que apesar dessa suspensão, todos os servidores estão assim em trabalhos. Eu até arrisco a dizer que a gente está trabalhando até mais, né? Acho que aquela impressão de que agora a gente teoricamente teria mais tempo, né? Porque você não tem aqueles deslocamentos que você precisaria ter, mas em compensação estão surgindo novas demandas e a carga de trabalho também tem aumentado. Então, isso aí está acontecendo com todo mundo, né? Queria dizer que, então, que os professores, os servidores como todos, têm trabalhado arduamente esse período, né? Como a Bárbara já tinha dito também, em projetos, pesquisa, extensão, especialmente em gestão, né? Na parte de gestão, haja reunião. Nós estamos fazendo muitas reuniões, tem muitas reuniões, inclusive reuniões, assim, muito longas, todas com o propósito, né, de construir o melhor cenário possível, de ter o melhor planejamento possível, né? Então, assim, está todo mundo um trabalho muito árduo mesmo, né? E queria também dizer que o IFMG, eu vou falar em nome dos servidores, está disponível, né, para vocês, e a gente espera que esse espaço, né, ele seja contínuo e que a gente troque essas informações mesmo, tá? Que a gente possa ter mais momentos como esse para aproximar e aprender juntos, né? Eu acho que era isso, Bárbara. Muito obrigado a todos, viu? Obrigada, pessoal. Boa noite a todos aí. Obrigado, gente. Se cuidem. Boa noite, Bárbara. Boa noite a todo mundo aí, pessoal. gente. Saúde. Boa Tchau, noite. Bárbara. Boa noite, Eriksen. Boa noite. Bárbara, Bom, você pode esperar um minutinho?